Boa noite, tudo bom, doutor Marcos, doutor Dodge? Boa noite. Doutor Marco e doutor Marcos Dodge, né? Sejam bem-vindos aqui ao Viver Bem para falar de um tema tão importante, né? Que quem viver mais anos vai precisar fazer essa cirurgia de catarata. É inevitável. É inevitável. Boa noite, obrigado aí pelo convite, né? É uma honra estar dividindo a tela aí com essa fera, esse amigo que todo dia ensina para a gente lá na clínica, nos congressos. É muito gratificante poder participar. E, além disso, eu queria matar uma curiosidade se os dois mais idosos da clínica foram convidados para falar sobre catarata, se foi para falar com propriedade dos sintomas, se foi isso ou se foi uma coincidência. Será, hein? Já fizeram a cirurgia, vocês? Não. Não. Tenho dois médicos para indicar, um faz no outro aí, ó, quando precisar. Bom, boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Estão me ouvindo bem? Sim. É um prazer estar aqui com vocês, estar aqui com o Dodge, dividindo esse tempinho aqui que a gente tem para conversar sobre catarata. Sempre é bom falar de um assunto que a gente gosta de falar, né? Então, estamos aqui à disposição para fazer algum comentário que vocês queiram que a gente faça. Vamos começar explicando o que é a catarata? Vai, Dodge. A estrutura do globo ocular existe uma lente, né, que é uma lente natural do nosso organismo, que é o cristalino. E, assim, em geral, ao longo do tempo, esse cristalino vai perdendo a transparência, por vários motivos. E essa falta da transparência que é a denominada catarata. Lógico que não só o paciente idoso tem, existem jovens, crianças, né, até crianças recém-natas que já vêm com a catarata por alguns motivos até intraútero, mas a definição da catarata é basicamente a falta de transparência do cristalino, que é a lente natural do globo ocular. Bom, é isso aí. Disse tudo. Eu não estou ouvindo você. Não estamos ouvindo. Pronto, estão ouvindo agora? Sim, agora sim. E como prevenir a catarata? Retardar, né, no caso. Olha só, prevenir é você prevenir ficar velho. A catarata nada mais é, a não ser a catarata congênita, que é um distúrbio da formação do cristalino, que pode ser causado por algum transtorno heredofamiliar ou por alguma infecção, que é o mais comum, né, ou até alguma doença durante a gestação. A não ser esse tipo de catarata, a catarata que ocorre no adulto é fruto do envelhecimento, da oxidação dos tecidos, da oxidação do cristalino. O cristalino tem uma bomba de sódio e potássio que faz a nutrição do cristalino. E quando você tem uma falha dessa nutrição, você começa a ter oxidação, começa a ter envelhecimento. E essa oxidação começa a opacificar as fibras e vai lentamente causando essa opacidade que Dot acabou de falar, de comentar. Então, isso é um processo natural que existem alguns agentes oxidantes, que aqui no nosso meio é muito forte, é o sol. Então, o sol é o principal agente oxidante da catarata. Então, evitar o sol e se defender do sol com lentes adequadas, com lentes, principalmente com lentes polarizadas, é bem interessante. Retarda esse aparecimento. Por exemplo, se operar um paciente que é pescador, normalmente essas cataratas são bem escuras e bem endurecidas. Então, é a prova de que o sol é o fator indutor importante. Certo. E todo mundo vai ter que operar, doutor Marco ou doutor Dodge? Não sei quem vai responder. Em dado momento da vida, sim, porque é uma coisa que naturalmente cada um tem a sua história
mas até baseado no que o Marco Rey falou, a questão profissional, a questão de exposição, o agricultor que também trabalha exposto demais ao sol, sem uma proteção, e vai chegar um momento da vida que a gente vai precisar, dependendo também da exigência visual de cada um, uns acabam tendo que, sentem essa necessidade um pouco mais cedo, mas uma hora a gente acaba tendo que fazer a cirurgia, não tem jeito. Um fator também, viu, Patrícia, são as doenças e também alguns fatores, como, por exemplo, o tabagismo é um fator importante de oxidação, é uma das causas da formação de catarata, né? Tanto o tabagismo como algumas doenças, principalmente a diabetes, né? Essa é um fator importante para a formação dela. Certo. Mas vamos falar mas em um dado momento na vida vamos ter que... Vai chegar uma hora que vai... Aí não precisa ter medo. A cirurgia de catarata é segura. Fala aí um pouquinho desse avanço da técnica da cirurgia e o que é que torna essa cirurgia uma das mais seguras. Bom, a técnica da cirurgia de catarata hoje é a padrão ouro, é a faca emulsificação. Como o nome está dizendo, o que a técnica faz é dissolver o cristalino. Dissolve o cristalino e aspira. Então, isso é feito, hoje em dia, com anestesia tópica, quer dizer, só com colírio. O paciente é sedado. Agora, algumas vezes, raramente, você, às vezes, além da anestesia tópica, precisa fazer um bloqueio, porque o paciente não permite, né? Mas isso aí é muito raro. Raro de verdade, assim, acontece 1 a 2 vezes por ano isso aí. Mas, enfim, o paciente é sedado, uma sedação leve, e você opera o paciente. A cirurgia, a rapidez não é uma coisa assim importante demais, mas também não é uma cirurgia demorada, em torno de 10 a 15 minutos, que não seja um caso complicado, normalmente o paciente já termina esse procedimento. E, assim, a técnica hoje é extremamente segura por vários motivos. Os aparelhos que a gente opera são muito avançados. Os aparelhos que fazem a emulsificação do cristalino, eles tem 3, 4 computadores que controlam pressão intraocular, controlam vácuo, controlam uma série de fatores e, assim, muito rapidamente. Você tem uma ideia, a gente controla a pressão do olho e ele, em menos de 1 segundo, ele consegue, se você baixar a pressão, ele consegue compensar em menos de 1 segundo. Quer dizer, é muito rápido. Isso dá um nível de segurança muito grande. Então, realmente, a cirurgia, em termos de segurança, se não for a cirurgia mais segura que existe, é uma das mais seguras. E completando aí, eu acho que a questão das incisões, né? Porque antigamente a gente que chegou a operar a retirada da catarata por congelamento, né? Por crio, hoje em dia as incisões cada vez menores, os riscos de infecção, então acho que isso também tem um avanço extraordinário na cirurgia de catarata, sem falar exatamente associado ao fato desses aparelhos extraordinários que a gente hoje tem acesso. A partir de que idade? A partir de que idade? Como? Você queria complementar, doutor Marco, alguma coisa ainda? Você pode até operar até por 1 milímetro. Tem técnica que você faz com 1 milímetro de incisão. O problema é que a gente não tem lente para entrar em 1 milímetro. A gente consegue colocar ela com 2, né? 1,5 no máximo. Mesmo assim, é lente com dioptria mais baixa. Então, na verdade, as lentes é que precisam melhorar. A técnica da catarata está muito boa. As lentes ainda vão melhorar. Estão melhorando, vão melhorar mais. Qual é o melhor momento para operar a catarata? Quando você começa a perder a visão ou dá para antecipar um pouco antes? Como é que a gente sabe? Chegou a hora de operar a catarata. Isso
eu acho que tem muito a ver com a questão profissional do paciente, o nível de exigência, o nível até, eu diria, intelectual, porque os pacientes, às vezes, mais humildes, têm muito receio, né, da cirurgia, porque já vem com aquela ideia lá de trás, daquelas cirurgias que levavam ponto, que eram muito mais agressivas. E eu acho que hoje, com o avanço até das lentes, a segurança que a gente tem em colocar uma lente e restabelecer a visão e até com a ausência da escravidão dos óculos, então eu acho que a gente consegue operar cada vez mais cedo e na minha opinião, é essa. Não tem por que fazer muito precocemente, se não há se não está atrapalhando demais a visão, porém, com a segurança que a gente tem, também não tem justificativa a gente retardar e deixar a coisa complicar para lá na frente a gente ter outro tipo de problema. Bom, assim, eu acho que isso é uma decisão do médico e do paciente, né? Então, a gente conversando, a gente vê a melhor hora de fazer isso. Por exemplo, às vezes o paciente tem uma doença, como tem algumas doenças da córnea, que a principal delas é a doença de Fuchs, que provoca uma coisa chamada córnea gutata. Esses pacientes têm que ser operados precocemente. Se você protela, você vai aumentar o risco dessa cirurgia sem muita necessidade. O outro fator é o endurecimento. Então, se você está acompanhando o paciente, você vê que a catarata dele está endurecendo rapidamente, isso você vê pela coloração. Quanto mais caminha para o marrom e para o escuro, preto, mais dura essa catarata, certo? Então, a gente tem que operar ela antes dela chegar nessa fase. Então, isso é uma coisa que você tem que ir conversando com o seu médico para descobrir o melhor momento. Deixar para operar, às vezes, muito tarde, além de endurecer, ainda tem outros fatores da idade. Então, hoje eu opero muito paciente assim, mais idoso, de 90 e poucos anos, que termina batendo na minha mão, né? Então, assim, são pacientes muito mais delicados, porque são pessoas que são mais carentes, têm dificuldade de locomoção. Então, tem uma série de restrições que dificulta até o pós-operatório dele para a família cuidar dele. Então, assim, eu acho que não deve deixar chegar até esse ponto. Então, logicamente que pode se operar paciente eu já operei paciente até com mais de 100 anos. Então, poder operar pode, mas você vai deixar para dificultar sem necessidade, não é verdade? Cai muito a qualidade de vida do idoso, né? E deixar Inclusive, muito existem estudos mostrando que as pessoas que enxergam vivem mais do que as pessoas que não enxergam. E isso tem uma lógica na história. Porque, por exemplo, se você não enxerga, você se machuca mais. Você tropeça, você cai. E você sabe que uma pessoa idosa que cai, por exemplo, fratura o fêmur, o risco dele ter uma pneumonia, de estase por ficar deitado muito tempo é muito grande. Então, você aumenta o risco de morte desses pacientes. Então, enxergar bem é uma coisa importante para a vida. Além da qualidade de vida, de motivação de viver, ele tem também a questão de se defender, não se queimar, né? Você consegue ter uma qualidade de defesa dos agentes que estão ao seu redor muito maior. Certo. Agora, vamos falar dessa expectativa da cirurgia. Aquele paciente que faz a catarata, ontem, na live de ontem, doutor Marcelo, doutor Leonardo, eles falaram sobre a cirurgia da catarata também, que pode ser utilizada como uma cirurgia refrativa, né? Que dá para substituir a lente e corrigir os erros de refração. Vamos falar sobre isso, essa expectativa. A expectativa é uma coisa interessante, né? Eu estava comentando há pouco com você sobre a Inclusive, forma da felicidade. Até uma pergunta do Idalécio Rego, que tem 44 anos, tem miopia, astigmatismo e agora apareceu catarata. Vou ficar livre dos óculos? Essa expectativa aí de ficar livre dos óculos.
Olha, isso aí é uma coisa, na verdade, que eu não gosto nunca de dizer para o paciente. Eu acho, aliás, eu acho eu acho que não se deve dizer isso para o paciente. O que vai acontecer é que você vai ficar o mais próximo do zero possível. Essa é a verdade. A gente vai tentar deixar você mais próximo do zero possível. Com os aparelhos de hoje, que a gente tem para calcular a lente, 75%, isso eu estou falando de uma meta-análise, tá certo? Com os aparelhos que tem hoje. 75% ficam mais ou menos com meio grau, certo? Pode ser mais meio ou menos meio. 95% ficam com menos de que 1. E 5% ficam mais do que 1. Então, essa é a expectativa que a gente pode dar para o paciente. Então, se ele tiver a felicidade de ficar entre os 75%, ele fica com mais ou menos meio. Então, o zero que a gente pode deixar de expectativa é meio grau, certo? Se você ficar com meio grau, para mim está com zero. Aliás, para mim não, É, para todos nós está com zero, ok? é, Então, essa zero é questão meio, não é zero. essa questão da expectativa é muito importante e durante a consulta a gente tem que ser muito claro, ter paciência de explicar, porque a gente entende e o paciente realmente, em geral, é leigo no assunto. E se você cria uma expectativa maior ou deixa que a expectativa dele seja maior do que você pode oferecer, o insucesso da cirurgia, por melhor que ela seja, isso daí acaba acontecendo. Então, a gente às vezes tem pacientes que a gente deixou ele 100 graus, mas ele mesmo assim ele tem uma queixa, ele acha que não está vendo aquilo, não vê uma placa de um carro a 100 metros. Poxa, se ele não for da STTU, não tem o menor sentido ele estar querendo ver um tipo de coisa assim. Então, e pacientes que às vezes a gente opera, a gente nem acha que ficou tão legal, ou tem um pouquinho de resíduo de grau, e aquele paciente super satisfeito. Isso tudo vai muito de encontro com a expectativa que a gente consegue deixar de entendimento para o paciente. Sabe? Eu acho que essa expectativa é o mais importante. Então, assim, de uma maneira geral, você consegue ter um resultado muito bom. Desde que você não espere que vai ficar com zero, nem ache que vai pegar os seus óculos, tocar fogo e jogar fora. Não é bem assim. Só que, assim, uma coisa, um óculos que você passava 95% do dia com ele, você vai passar 5% em vez de 95%. É mais ou menos essa troca que a gente tenta fazer com que o paciente tenha, né? Aí é quase zero mesmo, né? Mas não é zero. É, Né? Não é zero. Zero é zero. ótimo. E com relação à preparação para a cirurgia, dá para fazer os dois olhos ao mesmo tempo? Como é que é a recuperação? O que é que esse paciente precisa fazer para se comprometer também, para que essa cirurgia tenha um bom resultado? Bom, eu vou responder essa. É o seguinte, fazer os dois olhos no mesmo dia, no Canadá tem um grupo fazendo, e na Espanha também tem outro grupo fazendo, tá certo? Como é que eles fazem no Canadá? O paciente entra de manhã, opera com a equipe, sai do centro cirúrgico, depois volta à tarde e opera o outro olho com outra equipe em outra sala cirúrgica, tá certo? Então, essa é a maneira que eles fazem no Canadá. Então, comparando esses pacientes com os pacientes que operam em dias separados, eles viram que o número de complicações eram similares. Então, assim, você fazendo dessa maneira, você não aumentaria o risco desses pacientes. Na Espanha, eles fazem uma coisa parecida, eu não sei exatamente como é na Espanha, no Canadá, porque eu conheço a pessoa que começou a fazer isso no Canadá, ele me contou como faz. Mas, enfim, a minha opinião, isso aí eu vou dar a opinião de médico e depois eu vou dar a posição do CFM. A minha opinião é que você, fazendo os dois no mesmo dia, você perde um pouco a chance de ver como é que o paciente reagiu no outro dia. Porque, às vezes, você pode dar uma ajeitadinha, você pode trocar até a lente. Você, você vê que deu uma diferença mais ou menos de meio grau na biometria do paciente, você chega e faz um ajuste na lente do outro olho. Então, você consegue fazer isso
deixando mais ou menos com uma semana, 15 dias de diferença de um olho para o outro. Ao passo que você fizer no mesmo dia, você não vai ter essa chance. Bom, além do mais, o Conselho Federal de Medicina não recomenda essa prática. Na verdade, ele não permite que a gente faça os dois olhos no mesmo dia, a não ser que tenha uma justificativa plausível. Então, você tem que justificar para o Conselho Federal de Medicina para você poder fazer os dois olhos. Se você fizer sem essa permissão e você tiver uma complicação, você vai estar respondendo por imprudência, né? Então, é um risco grande que o médico corre se fizer o procedimento dessa maneira. Então, não é recomendado e também eu acho que não deve fazer. No meu olho, não faria. Se eu não faço no meu, eu não faço dos outros. Tem. Né? Doutor Dotti, quer complementar? Eu acho que eu concordo, eu também não faria, não faço, e eu acho que é uma imprudência mesmo, mesmo que haja vertentes aí, escolas aí fazendo isso, eu acho que realmente não teria porquê. A gente perde um pouquinho o parâmetro, perde um pouquinho o poder de análise daquele primeiro olho que foi operado. Então, isso é importante, como muito bem frisou Marco Rey. Já houve casos, viu, Dó? Até agora, há pouco tempo, eu soube, não vou dizer onde foi, mas de infecção por pseudomonas bilateral. Pois é. Pois é, então, não é dessas campanhas que fazem assim. Mutirão de catarata, não sei de quê. Não foi aqui no estado, não, foi em outro estado. Mas isso aí pode acontecer e não deve acontecer, né? Então, fazer um olho de cada vez. Melhor. E a escolha da lente, né? Tem muita gente que para aí nessa escolha da lente. Qual a melhor lente? Qual o tipo indicado para mim? Tem com relação aos valores também. Chegou até uma pergunta aqui na caixinha, uma pessoa perguntando por que a lente importada é melhor que a nacional. Vamos falar sobre lente? Bom, eu acho que essa escolha da lente é uma coisa que envolve vários fatores, né? A escolha do médico e paciente baseado nessa expectativa que a gente tem de oferta do que a gente vai ter no pós-operatório, do que o paciente espera, porque existem as lentes hoje que oferecem a visão de longe, intermediária, de perto, mas às vezes são lentes que realmente têm um custo muito alto e para alguma faixa da população isso aí fica impossível, né? E então a gente tem outras técnicas que contemplam uma monovisão, uma mini báscula, que seria a gente deixar um olho com um pouquinho de miopia para que aquele olho enxergue um pouco melhor para perto, com um custo menor para o paciente, não é? Então, essa escolha a gente tem que conversar, tem que sentir o que o paciente quer, não é? E, de fato, as lentes importadas elas têm uma qualidade tecnológica muito melhor, né? E assim, eu acho que basicamente seria isso, né? Então é multifatorial. A gente tem que analisar, tem que ouvir o paciente e respeitar também as limitações até financeiras dele. Bom, assim, o que a gente faz normalmente é analisar a parte óptica do olho. Aqueles exames que a gente pede antes da cirurgia, eles têm a finalidade de você estudar a ótica do olho. O olho ele tem duas lentes, tá certo? Ele tem a córnea, que está na frente, é por onde a luz vai entrar, e depois da córnea você tem a pupila, o diafragma, tá certo? E depois do diafragma, da pupila, a íris com o buraquinho lá que ela tem, você vai ter o cristalino. Isso tudo para focalizar as imagens na retina, tá? Muito bem. Então, dependendo da curvatura da córnea, dependendo do tamanho da pupila e dependendo da posição, da distância que tiver o cristalino da córnea e da retina, você vai ter uma variedade grande de possibilidades de lente. Por exemplo, eu posso operar um paciente, eu operei há pouco tempo um paciente
que ele tinha mais ou menos 1,90 m, portanto, ele vê um pouco mais distante do que eu, que sou baixinho, tenho 1,72 m. Então, o de 1,90 m tem um braço mais comprido que o meu, né? Se não tivesse do meu tamanho, já ia ser aleijado, né? Então, ele tem o braço maior do que o meu, ele olha mais longe. A pupila dele tinha 1 milímetro, bem pequenininho, menor do que a cabeça de alfinete. Então, o que é que acontece com a luz? Quem se lembrar um pouco de física vai se lembrar que o raio, quando vai incidindo sobre a superfície, o que tiver perpendicular à superfície, ele não vai sofrer desvio, o raio luminoso. Ele vai só ser freado. Então, se você bota a pupila pequenininha, você praticamente elimina os raios periféricos. Isso é como você eliminasse os graus que a pessoa tem a mais do que devia ter. Então, se vocês quiserem fazer uma experiência, é só fechar a mão e fazer um buraquinho assim e olhar para qualquer coisa. Quem usa óculos pode tirar os óculos, que ele vai ver melhor do que ele via sem óculos e olhar por um buraquinho. Por quê? Porque você eliminou os raios periféricos. Você só deixou o raio que vem perpendicular ao normal. Muito bem, então se você tiver uma pupila pequena, você não precisa botar lente muito sofisticada para dar uma visão tanto boa para longe como para perto para um paciente. Ao passo que se ele tiver uma córnea com astigmatismo cheio de onda, então você precisa de uma lente muito mais sofisticada. Então você tem que botar uma lente que corrija o astigmatismo, você tem que botar uma lente com correção de aberração esférica, para poder dar uma qualidade de visão que o paciente fique satisfeito. Outra coisa, essa lente para corrigir o astigmatismo tem que ser colocada na posição certinha. Se ela entortar um pouco, ela vai sair do eixo. Então, a lente tem que aderir na cápsula e não rodar. Isso é que a nossa indústria ainda não consegue fazer. Então, a grande maioria dos pacientes não é como esse meu paciente de 1,90 m com a pupila pequenininha. Ele é do outro jeito que eu falei. Então, sim, a grande maioria dos pacientes precisam de uma lente com a qualidade tecnológica maior do que a nossa indústria consegue oferecer. A lente nacional é ruim? Não, não é ruim. Apenas não vai dar a qualidade óptica que o paciente poderia ter usando a lente que corrigisse os defeitos ópticos que ele tem. Entendeu? Então, ninguém é contra a indústria nacional. Apenas nós ainda não chegamos lá. A gente ainda não tem tecnologia que possa fazer tudo que precisa uma lente intraocular. Aliás, as lentes intraoculares estão em constante desenvolvimento. Então, hoje a gente tem lentes que focalizam, que são monofocais, tem lentes que aumentam a profundidade de foco. Eu disse que a pupila pequena aumenta a profundidade de foco, certo? Tem lentes que imitam essa pupila pequena e que esticam o foco. E tem lentes que são bifocais, que são trifocais. Enfim, tem lentes que corrigem o astigmatismo. Tem lentes que corrigem até, você pode ter até uma lupa dentro do olho. Você pode botar a lente normal e por cima dela botar uma lupazinha para quem tem doença macular. Então, hoje a gente tem uma infinidade de lentes, de possibilidades que a gente consegue melhorar a qualidade óptica do paciente. E o que está vindo para frente também é extremamente promissor. Hoje estão até estudando lentes que têm um chip que focaliza as imagens tanto para longe como para perto, mudando a curvatura da lente e aumentando ou diminuindo a densidade dela, a densidade óptica dela. Quer dizer, tem muita coisa aí que vai vir, que não sei nem se eu pego, né? Espero que sim. Tem uma pergunta aqui, o que vocês acham das lentes de foco estendido? E também a Marilena, que mandou aqui, lentes tóxicas. Hoje é Aliás, eu fui um dos primeiros a colocar esse tipo de lente aqui no Brasil. Então, o que acontece é assim, se a gente pudesse dar qualidade de visão para perto melhor do que a que está sendo oferecida, não teria lente melhor. Porque você não perde contraste, você tem poucos halos,
Então, seria a lente ideal. Só que a gente só consegue o foco até 70 centímetros. Então, as pessoas que são de estatura mais baixa e que precisam ler mais perto acham ruim. Então, o que a gente faz é fazer uma microbáscula. Deixa um dos olhos com meio grau de miopia e o outro a gente planeja para zero. Meio grau de miopia de um lado e zero do outro, o paciente não nota. Então, esse meio grau, você puxa esse foco para 50 centímetros. Então, dá um conforto melhor para o paciente. Mas, assim, se ele for fazer leitura de um livro, uma coisa mais demorada, ele pode precisar de um auxílio óptico. Que também é pouca coisa, né? Em torno de 1,5 no máximo. Mas isso é importante. A lente, eu vi a lente tórica é a lente que corrige o astigmatismo, né? Então, existem as lentes tóricas trifocais, multifocais, e as lentes tóricas, basicamente, para a correção da visão de longe, que ela corrige o astigmatismo. Então, está dentro dessa gama, essa infinidade de opções de lentes que a gente tem e que a gente, como bem falou Marco Reis, a gente tem que analisar precocemente para a gente poder indicar e atender da melhor forma possível essa expectativa do paciente. E, lógico, a gente também fazendo valer o conhecimento, da experiência, para que a gente não tenha nenhum sabor do paciente ficar depois se queixando porque a gente não conseguiu se fazer entender, ou ele não entendeu exatamente as possibilidades que ele teria. Né? Bom, eu estou vendo aí que tem uma pergunta sobre lente tórica. Acho que tem uma coisa importante a gente falar sobre elas. É o seguinte, a lente tórica, ela tem que ficar bem certinha no eixo. Quando você olha a receita de óculos, por exemplo, tem -1 combinado com -2, aí do lado a 135 graus, né? Vocês já devem ter visto na receita de óculos. Quem usa óculos deve ter visto isso na receita. Então, quando ele se refere a 135 graus, ele está falando do transferidor, aquele que tem 360 graus. Vocês se lembram quando no ginásio, quer dizer, hoje agora não é ginásio, no primeiro grau, quando lá para o sexto ano e tal, vocês levavam o transferidor para a escola. Então, ali tem 360 graus, certo? Então, a lente tórica, ela tem que ser colocada naquele eixo bem certinho. Então, para cada 1 grau que você erra, você perde 3,3% do poder da lente. Então, por exemplo, se você tiver uma lente de 4 graus de astigmatismo, e você deixa a 10 graus de diferença, por exemplo, era para ficar a 45 graus, ela fica a 55, você vai perder 10 vezes 3,3, vai perder 33%. Então, você vai ficar mais ou menos com 1,25 de astigmatismo. Até dá mais um pouco, dá 1,75, né, mais ou menos. Então, até 5 graus é aceitável. O que a gente pode oferecer para o paciente é um erro de 5 graus. Ou seja, a gente vai errar de 5 vezes 3,3, certo? Não, 0,3%. Então, a gente vai errar em torno de 5, mais ou menos 6%. Então, isso está dentro se a pessoa, por exemplo, tem 3 graus de miopia, de astigmatismo, ficar com 0,50, 0,75, é um resultado muito bom. Entendeu? Chegou uma pergunta que se eu não me adaptar à lente, pode ser substituída depois? Pode. Pode, desde que a cápsula do cristalino esteja íntegra. Quer completar, Dória? Não, sim, porque isso daí é um caso que a gente só faz uma retirada, uma substituição da lente quando a gente tem uma surpresa, né? Hoje a gente tem fórmulas, tem biômetros, que são os aparelhos que calculam o grau que a gente vai ter na lente para introduzir no olho do paciente, e a gente tem uma precisão muito grande. Mas às vezes a gente pode, por algum motivo, ter uma surpresa no final. E aí, nesses casos,
a gente pode ter que realmente, em raríssimas situações, ter que substituir. Mas essa substituição a gente tem que ter realmente a condição da cápsula do cristalino estar íntegra, porque não é uma coisa assim muito simples de se fazer e não é como trocar um óculos, né? Não É, é de jeito. o que eu entendi a pergunta foi, acho que eu entendi diferente. Eu entendi se a paciente não se adaptar. Ele quis falar, eu acho, das multifocais. Eu acho que foi isso, né? Ou então da lente de É, foco estendido. É, só disse aqui. pode, mas assim, poder pode. Desde que a cápsula esteja íntegra, é possível. Mas lembrar que é um risco a mais que o paciente vai correr. E um risco maior do que a cirurgia original, certo? Então, você vai fazer uma cirurgia de catarata, um risco. Se for trocar a lente, o risco é maior, óbvio. Você vai mexer na coisa que já está feita, né? Mas que pode, pode. Eu entendi um pouquinho diferente a pergunta, porque às vezes você sabe que o paciente chega no consultório, confunde um pouco a lente intraocular com a lente de contato, né? E como tem muita gente que tem uma certa intolerância, acho que também a pergunta pode ter sido nesse sentido, né? Dele não se adaptar à lente, não só. Realmente as trifocais, multifocais podem dar alguns sintomas que a gente pode precisar realmente mexer. Mas, enfim, É, acho que está respondido. Chegou o complemento da pergunta. Se eu colocar a lente mais barata e não prestar, posso botar mais cara depois? Eu olha, acho É um risco que não sei nem o que falar, é não melhor vale a pena. pensar melhor, um pouco mais, antes de tomar a primeira decisão. Eu Né? acho que passa muito também pela confiança no médico, que o médico está dizendo essa lente é ideal para você, por isso, por isso, por isso. Essa explicação É, e essa confiança, a né? Eu cirurgia, acho que é essencial. toda a cirurgia e porque passa abrir um olho novamente para se botar uma lente melhor, porque se tem a ilusão que, pô, eu vou botar agora uma lente, eu botei uma lente assim, assado, agora eu quero botar uma multifocal. Você retirar uma lente para esse tipo de coisa, não, na minha opinião, não tem muito sentido, não. É um risco, é um absurdo, na minha opinião, né? Tem, tem uma coisa que a gente pode fazer um pouco melhor, tá certo? Que é o seguinte: existem lentes suplementares, né? Então, vamos imaginar que a pessoa colocou uma lente monofocal e se arrepende de não ter colocado uma lente multifocal. Então, hoje existem lentes multifocais que você pode colocar por cima da lente que você colocou primariamente, entendeu? São lentes suplementares. Ou então, às vezes, o paciente houve um erro biométrico, o paciente ficou com 2 graus de hipermetropia, então não está satisfeito com a qualidade de visão dele. Você pode colocar uma lente suplementar por cima daquela que você colocou anteriormente. E a lente o desenho dela é apropriado para essa situação, tá certo? Então, é uma coisa segura e que funciona muito bem. Tem uma Eu pergunta aqui já sobre fiz pacientes assim. catarata congênita. Quando operar? Bom, durante muitos anos eu fui o cirurgião de catarata congênita do hospital universitário, tá? Então, a maioria dos pacientes que tinham catarata congênita no SUS passava por mim, né? É, primeiro, você tem que analisar se a catarata é monocular ou binocular, tá certo? Se o paciente tem catarata binocular, logo que nasce, o garotinho nasce com catarata completa, os 2 olhos, tem que operar o mais rápido possível. Por quê? Porque o desenvolvimento do córtex cerebral, de toda a via óptica, de toda a parte neurológica da visão, ela depende da estimulação. Então, fizeram uma experiência, muitos anos atrás, que hoje nem pode mais fazer esse tipo de experiência com macaco, que eles costuraram o olho do macaquinho, uma série de macaquinhos, e um dos olhos. E foram sacrificando esses macaquinhos durante meses consecutivos. E eles viram que o córtex cerebral daquele olho correspondente àquele olho que estava ocluído
ele foi cada vez ficando mais atrofiado em relação ao outro que estava normal, mostrando que o desenvolvimento neurológico, inclusive da córtex cerebral, é uma coisa física, que você dava para ver fisicamente, o desenvolvimento cerebral dependia da estimulação visual, você precisava da visão. Então, uma criancinha que nasce com catarata completa, bilateral, tem que ser operado o mais rápido possível. Esse caso, em alguns casos desse, você vai ter a autorização de operar os dois olhos em sequência. Da seguinte maneira, você opera um olho, troca todo o material, troca capote, troca tudo e faz o outro olho, tá certo? Só permanece a mesma anestesia. E a catarata congênita, quando é monocular, quando só é de um olho, você vai ter que acompanhar para avaliar a possibilidade de cirurgia. E, inclusive, fazendo oclusão dependendo do tamanho da catarata. Só vale a pena operar até 6 anos de idade. Passou disso, você tem que avaliar o custo-benefício dessa cirurgia para o paciente. Porque o outro olho sendo estimulado, esse olho vai ficar esquecido. E a partir dos 6 anos, não vai ter diferença. Você operar com 6, com 7, com 8, com 9, com 10, com 12, não vai ter diferença. Por quê? Porque o que ele teve de perder, ele já perdeu. A formação do córtex cerebral visual é até os 6 ou 7 anos de idade. Passou disso, você não vai ter mais diferença. Então, a catarata monocular é uma coisa, é uma entidade que deve ser acompanhada e feita o mais precoce possível. Catarata congênita, na verdade, tem que ser feito precocemente, você tem que acompanhar, né? E assim que você vir que precisa operar, não ficar gaguejando. É isso aí. Mandaram pergunta aqui falando sobre a limpeza das lentes. Ah, doutor Dotti, desculpa. Só um momentinho que eu esqueci de falar uma coisa importante de catarata congênita. É sobre a lente intraocular. A lente intraocular em catarata congênita, ela é indicada por 90% dos serviços de oftalmologia do mundo, oftalmologia pediátrica, a partir de 1 ano de idade. No entanto, existem serviços que colocam mais precocemente. Na opinião da grande maioria, não se deve colocar precocemente, porque a reação inflamatória da criança é muito mais exacerbada do que a de um adulto. Então, às vezes, fica muito difícil controlar essa inflamação em pacientes muito jovens, tá certo? Abaixo de 1 ano de idade. Mas essa lente deve ser colocada a partir de 1 ano. E essa lente, o bebê já vai até a vida adulta com ela. Tem que substituir. Você pode trocar com a idade, você pode, em alguns casos a gente pode trocar. Como você pode botar a lente suplementar. Dúvidas que escreveram aqui sobre a limpeza da lente, da catarata. Quem faz a cirurgia de catarata tem que ficar fazendo essa limpeza da lente com frequência? Como é que é feita essa limpeza? Não. Isso não é feito com frequência, né? Isso, muitas vezes, é uma ideia que se cria que tem que ser feita essa limpeza, entre aspas, que na realidade, atrás da lente, há uma germinação de células nessa cápsula do cristalino e elas se aderem na parte posterior da cápsula, onde a lente está apoiada, e aquilo ali no eixo visual cria uma dificuldade para o paciente enxergar. Então, a gente, através do aparelho do IAG laser, a gente abre tipo uma janelinha nessa área e a gente restabelece a clareza do eixo visual. Mas isso feito, é como se a gente abrisse um buraco no vidro da janela, não tem mais vidro, então não tem mais o que se limpar, né? Então, fez uma vez, a não ser que tenha algum complemento na periferia, não tenha ficado uma abertura satisfatória, mas fez uma vez, não tem que estar limpando todo ano, como muita gente, lamentavelmente, acha que precisa, né? Eu explico isso de uma maneira um pouquinho diferente. Olha só,
Vamos imaginar que a cápsula seja um celofane, certo? Então a gente bota a lente em cima da cápsula posterior. Você lembra que eu falei que era um travesseiro, né? Com a fronha? Então a fronha seja de celofane. O travesseiro o senhor falou comigo no privado, não foi aqui. Foi no, Se não quiser foi aqui. repetir aqui, foi. Então tá, muito bem, desculpa. Mas imaginemos que a catarata seja um travesseiro. A fronha seja transparente, seja de celofane transparente. O que fica opaco é o travesseiro. Então, o que a gente faz na cirurgia de catarata é fazer um buraquinho na parte da frente dessa fronha e aspira o travesseiro e bota outro travesseiro novo lá. Esse travesseiro transparente. Com o passar do tempo, essa fronha enruga. Então, você imagina um celofane esticado e ele depois enrugado. Ele vai perder a transparência, não é assim? Ou se começar a proliferar alguma coisa em cima desse celofane. Então, o que a gente faz é pegar o laser e furar esse celofane. Se a gente pegasse um cigarro e furasse o celofane com um cigarro, qualquer coisa quente, que você encostasse lá. Não vai abrir um buraco? Abrir o buraco, a luz passa. Então, é isso que o laser faz. O laser nada mais é do que ele vai fazer um buraquinho lá na cápsula. A gente não limpa a lente não fica suja. O que fica opaco é a cápsula. Foi isso que o Dota estava explicando. Ó, se ficar algum grau residual, pode ser feita a correção no laser? O laser da córnea, que foi falado ontem. Isso. Pode? Aí pode corrigir. Sim. Ótimo. Doutor Marco Rei, doutor Marcos Dotti, muito obrigada. Estamos aqui chegando nos 50 minutos de live. Tem algo mais que vocês queiram enfatizar com relação à cirurgia de catarata? Para quem está assistindo agora, para quem vai assistir depois essa live? Eu agradeço a oportunidade da gente poder dar alguns esclarecimentos, agradeço, porque a gente sempre aprende ouvindo o Marco Rey falar, é uma coisa muito legal, e assim, que a gente poder desmistificar um pouco, né? Ainda acho que tem muita gente com medo, né, da cirurgia, e hoje é extremamente segura, a cirurgia é extremamente segura, a gente dispõe de muita tecnologia, e isso daí realmente a gente tem que caminhar para frente e dar oportunidade cada vez mais para as pessoas se submeterem a essa cirurgia e melhorar a qualidade de vida, né? Bom, só complementando, assim, o que a gente pode dizer é que a segurança da cirurgia existe de várias maneiras, que hoje a gente tem, né? Dos aparelhos, das substâncias que a gente tem para proteger o olho, da qualidade da lente que a gente tem, dos aparelhos que a gente tem para calcular essas lentes, tá certo? Do treinamento que hoje é oferecido à grande maioria dos cirurgiões e das medicações que a gente tem para usar para prevenir, por exemplo, infecção, que o número de infecções que a gente tinha há 20 anos atrás, para você ter uma ideia, era 1 para 1.000. Depois passou para 1 para 2.000, 1 para 3.000, 1 para 10.000. Hoje é 1 para 65.000. Então, você tem uma infecção hoje no pós-operatório de catarata é muito difícil. Por quê? Porque hoje a gente tem meios de prevenir essa infecção. E quando tem, a gente tem antibióticos capazes de tratar essa infecção. Quando você tem inflamação, você tem substâncias que desinflamam esse olho. Então, assim, você pode demorar a conseguir o resultado que você quer na cirurgia de catarata. Mas hoje, dificilmente, você vai perder um olho para uma cirurgia de catarata. Pode demorar a ficar bom, mas fica bom. Essa é uma coisa importante do paciente saber. Outra coisa importante é ele confiar no seu cirurgião, no médico que ele escolheu. Isso é uma coisa extremamente importante. A confiança é uma coisa que você tem que ter para poder ter uma qualidade de cirurgia boa. É importante que você confie no médico e que você siga as orientações dele. E
finalmente agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, que eu gosto de falar, né? É sempre um prazer conversar eu com sou um vocês. catador de história, né? Eu não sou forró-gigante, Doutor eu sou Dot catador foi de a história. primeira entrevista que eu fiz com ele, mas o doutor Marco Reis já está quase sócio aqui do Viver Bem. Eu adoro conversar, então para mim isso aí foi ótimo. Maravilha, muito obrigada a vocês dois por disponibilizarem o tempo de vocês, estarem aqui com a gente, né? Essa semana inteira a gente está falando sobre saúde ocular. Essa live vai ficar salva na íntegra no nosso canal do YouTube. Já já eu posto o link aqui no Stories para quem quiser acompanhar, para quem quiser compartilhar para outras pessoas. E já deixo o convite, porque amanhã vamos falar sobre retina. Retina também tem muito assunto, né, doutor Marco? A gente enxerga através dela, né? Se trouxer a retina, a gente não vê nada. Pronto, então amanhã vai ser o tema da nossa É a parte entrevista, mais importante do olho, é a retina. é a retina. Tem que apoiar porque é o filho que vai falar, né? Então tem que dar o apoio. Vai ser, qual é o seu filho? É doutor Rafael ou doutor Gustavo? Gustavo, Gustavo. Ótimo. Então aguardo vocês amanhã. Muito Tá obrigada bom. e boa noite. Boa noite, obrigado. Tchau. Tchau.